com fome, com sede de Deus, que é a palavra, diga glórias a Deus. Amém, glórias. Agora foi só um ensaio. Agora, para envergonhar as trevas, você está com muita fome, sua alma anseia por Deus, você tem sede da palavra, você tem fome da palavra, então você diga bem forte: eu creio na libertação, através do conhecimento da verdade. Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Amém, que assim seja, para a glória de Deus. Voltamos então agora à leitura do versículo da mensagem, lá em 1 Pedro de novo, aonde vocês abriram há pouco. Vamos abrir novamente em 1 Pedro, no capítulo 5, no finalzinho da Bíblia, você encontra as cartas de Pedro. Nós vamos na primeira carta, pertinho de Apocalipse, você encontra a primeira carta de Pedro. Glórias ao nome de Jesus. Depois no livro de Tiago, você encontra da carta de Tiago, né? Você encontra a primeira carta de Pedro. E lá no capítulo número 5, como nós lemos há pouco, vou ler de novo, há uma instrução do Senhor para o seu povo, dizendo assim no versículo 8, glórias a Deus, capítulo 5 de 1 Pedro, e versículo de número 8, aleluia, diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vamos orar para nós pedirmos o discernimento da mensagem desta noite? Torne suas cabeças e falem com Deus. Senhor, de nada adiantará nós virmos aqui nesse lugar para tentar entender com a mente humana, pois de forma alguma a mente humana tem condições de discernir as coisas do Senhor. Por isso precisamos que a tua unção, o teu poder, o teu Espírito que é santo, que habita em nós, nos dê esse esclarecimento. Então, Pai, conforme a tua palavra, nós precisamos discernir pelo teu Espírito. Então o Senhor tem a liberdade de agir tanto na voz desse pregador, nos lábios desse pregador, quanto aos ouvintes também que estejam ouvindo, dispostos a realmente receber o verdadeiro alimento da alma, que é a tua palavra. E através disso tudo haverá sim a verdadeira libertação para a tua exclusiva glória, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vou ler de novo: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amados, hoje nós vamos aprender com o Espírito Santo algo que eu sempre anunciei no meu ministério. Eu sei que algumas pessoas vão se recordar que pessoas que caminhavam comigo, e eu caminhei com essas pessoas por motivos de necessidade, né? As pessoas tinham esse acompanhamento. Eu sei que tem pessoas que vai se lembrar dessa frase. Eu sempre disse essa frase, que o mundo espiritual é tão ou mais real do que aquele que nós vemos aqui na terra. Aquele que nossos olhos veem, ou seja, o mundo espiritual é tão real, até muito mais do que esse que vivemos aqui na terra, porque ele é eterno. Esse aqui é passageiro. Tudo vai desaparecer um dia, mas o eterno é eterno. Diga amém? Nós vimos aí em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, que o Espírito Santo está nos alertando a sermos sóbrios e vigilantes, porque há alguém que está em derredor, que também é invisível. Não podemos ver o nosso inimigo, mas ele está o tempo todo em derredor. Aí você pergunta, por que em derredor e não ao redor? Simples, porque lá no Salmo 34, no versículo 7, nós temos o esclarecimento disso. Salmos 34 e no versículo 7, onde o Senhor revela pelo seu Espírito, através do salmista, a seguinte situação: o anjo do Senhor, Salmo 34, versículo 7, encontraram? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Diga glória a Deus. Então você vai ter que entender: aqui está você é essa pessoa aí, tá? Ao seu redor o anjo do Senhor está acampado. Diga glória a Deus. Com o poder de Deus, hein? E ao derredor, porque ele tem primeiro que pedir permissão para Deus para tocar em você. Olha só, você vai entender já já. Então, por isso que o inimigo está em derredor, e a Bíblia diz que ele está o tempo todo em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você vai entender já já essa mensagem. Ou seja, quem está ao nosso redor é quem? O anjo do Senhor.
Então, por isso que ele não pode estar ao nosso redor, e sim ao nosso derredor. Mas, para chegar a alcançar a nós, ele precisa de algo chamado legalidade. Ele está em derredor, aguardando esse negócio de ficar rugindo como leão. Ele está furioso, esperando uma única oportunidade, que é dada a ele por legalidade. Entendam isso, aprenda isso hoje, amados. É uma grande oportunidade que você tem de ser liberto mesmo, em nome de Jesus. Por isso que o inimigo está em derredor, porque ao redor ele não pode estar. Existe o anjo do Senhor, que está ao redor daqueles que amam a Deus. Então ele fica, porque em derredor, rugindo, muito bravo, que ele odeia tudo que é de Deus, né? Ele fica aguardando algo, por isso que ele está ali, procurando alguém, procurando uma brecha, procurando uma legalidade, que é dada assim, amados. Ele só pode agir quando essa legalidade está oficializada. E é o que nós falamos hoje, sobre legalidades espirituais. E você vai, ao final deste culto, orar para anular todas as legalidades que você tenha dado, consciente ou inconsciente. É mais fácil você ter dado legalidades inconscientes. Você vai ver quantas legalidades você deu para a sua vida ou para a vida de alguém. O inimigo agir na vida de alguém, misericórdia. Você vai ver que você tem, sem saber, condições de dar legalidade para o inimigo agir, tanto na sua vida, quanto na vida de outras pessoas. É muito sério, mas antes é preciso saber, vocês precisam saber isso, se existem provas bíblicas disso. E eu trouxe aqui, pelo Espírito de Deus, eu trouxe para provar biblicamente que isso é um fato real no mundo espiritual. E para isso nós temos que ler alguns textos. Tem muitos textos, mas eu trouxe alguns que Deus me tocou de fazer. Primeiro, lá em Daniel 10. Vou pedir que vocês vão comigo lá no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo número 10. Vamos provar para todos que estão assistindo, que estão conosco, em nome de Jesus, que o mundo espiritual é real. Vamos lá. Primeiro você tem que ter convicção da realidade do mundo espiritual. Vamos lá. Em Daniel 10, nós vemos ali que Daniel estava determinado a se santificar. Devido a algumas visões que Deus deu a ele, ele sentiu a necessidade ele viu que precisava realmente jejuar, orar. E sem calcular o tempo, jejuar e orar, modificar mesmo a carne, para que pudesse ter o discernimento daquelas visões que Deus dava a ele, a fim de poder ajudar na restauração de Jerusalém e transmitir, ser um modo de transmissão daquelas visões para o povo de Deus. Diga amém? Está compreendendo? Ele sentiu essa necessidade, então ele foi para o jejum e para a oração. E vamos observar o seguinte, lá no capítulo 10, a partir do versículo 2, eu vou ler com os irmãos, você vai ver ali que a realidade do mundo espiritual, quando ele vê, só ele vê, no mundo sobrenatural, no espiritual, ele vê um ser, e fica apavorado, ele fica temente, com temor, respeito àquilo que ele está vendo, mas ao mesmo tempo estava com muito medo do que ele estava vendo. Vamos ver lá, por favor, em nome de Jesus, Daniel 10, versículo 2, é o seguinte. Vou ler uma tradução que eu tenho aqui, que é mais compreensível. Os irmãos estão juntos aí? Vamos acompanhando. Eu vou falando versículo por versículo, porque essa versão que eu tenho era mais atualizada, é uma linguagem mais próxima da nossa, tá? Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas, estou lendo o versículo 2, passei 3 semanas chorando. Versículo 3, não comi nada saboroso, nem carne, nem vinho, nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, versículo 4, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, que é o Tigre. Versículo 5, olhei para cima, diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Versículo 6, seu corpo era de berilo, como berilo, o seu rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas como reflexo de um bronze polido, e a sua voz era como um som de uma grande multidão. Versículo 7, somente eu, Daniel, tive esta visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de um pavor tão grande que fugiram e se esconderam. Versículo 8, assim então fiquei só, olhando para aquela grande visão
fiquei sem forças, muito pálido, e quase me desfaleci. Então, versículo 9, eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Versículo 10, em seguida a mão de alguém me tocou, e me pôs sobre as minhas mãos os meus joelhos vacilantes. Versículo 11, e ele me disse: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levanta-te, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, mas tremendo. Versículo 12, e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que decidiu buscar o entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio ao meu encontro à minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vamos ao versículo 14. Deixa eu ver onde Deus mandou ir, tá? Agora vim explicar-lhe o que há de acontecer ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Versículo 15, quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então, versículo 16, um ser que parecia um homem tocou em meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa dessa visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram, eu mal posso respirar. Versículo 18, o ser parecia homem, o ser que parecia homem, que tocou em mim, pela segunda vez me deu forças. Versículo 19, e ele me disse: não tenha medo, você é muito amado, que a paz esteja com você, seja forte, seja forte. Ditas estas palavras, me senti fortalecido, e disse: fala então, meu Senhor, visto que me deste força. Versículo 20, vamos até o 22, tá? Versículo, vamos até o 19 só, já passei, até o 19 agora, vamos lá. Ele me disse: não tenha medo, você é muito amado, que a paz seja convosco e seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido, e ele me disse, e eu então disse: fala, meu Senhor, visto que me deste força. Só até aí. Se eu for mais longe aqui, nós vamos acabar entrando em parte que Deus não me deu. Eu voltei a olhar ali, eu voltei até o 19. Aí está uma das afirmações bíblicas da realidade no mundo espiritual, o qual não vemos, mas é real. Você crê nisso? Agora, tendo essa consciência da verdade espiritual registrada em Escritura Sagrada, temos que avançar no entendimento desse mundo invisível, amados, que é real e que interfere diretamente em nossas vidas terrenas. A interferência só ocorre por legalidades espirituais. Ou ela vem da parte de Deus, que vai dar legalidade para o mundo espiritual agir, tanto o bem, os seus anjos, como o mal, que são os demônios, anjos caídos. Então, a legalidade só pode vir por dois meios: legalidade divina e a legalidade por parte do homem. Quando Deus permite, dá uma legalidade ao inimigo agir na vida de alguém, tudo ele faz para um propósito dele, que é a vontade dele, para o propósito dele. A vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Diga amém? Mas não para a carne, para ele. É boa, perfeita e agradável a ele. Por quê? Porque é para a vida eterna que ele está permitindo algo acontecer na sua vida. Entende esse mistério? Quando essa permissão é dada por ele, nós temos que ter um entendimento mesmo, que quando Deus permite algo que o inimigo faça em nossas vidas, é para que nós possamos crescer na graça e no entendimento do Senhor. Assim sim poderemos ir em frente e seguir o curso da nossa salvação. Diga glória a Deus. Agora veja bem, veremos primeiramente à luz da palavra
uma situação dessa, em que a legalidade foi dada por Deus, e que se o inimigo agiu foi porque Deus deu a permissão. Eu vou convidar meus irmãos a estarem comigo no livro de Jó. Vamos lá. Livro de Jó, no capítulo de número 1. Glórias a Deus. Vamos lá falar primeiro da legalidade ao mundo espiritual dada por Deus, da parte divina. Lá em Jó, capítulo 1, eu vou ler do versículo 6 ao 12, tá? Nós vamos ver que Satanás foi uma reunião a fim de conseguir a legalidade de Deus para agir na vida de Jó, sendo que ele já havia andado em derredor de Jó, mas não conseguiu nada porque Jó era íntegro. Prestem bem atenção. Então, vamos ver lá, versículos 6 ao 12. Estamos juntos aí, irmãos? Certo dia, eu vou ler nessa tradução minha aqui ainda. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Aí você vai ver que algumas traduções vão dizer os filhos de Deus, né? Vieram então os anjos se apresentar ao Senhor. E Satanás também veio com eles. Vamos ao versículo 7. O Senhor então disse a Satanás: de onde você veio? Deus é onisciente, Deus sabia. Ali era para que o inimigo, o Satanás, soltasse, falasse de onde ele veio com o propósito de Deus. Então Deus já sabia inclusive que Satanás estava em derredor de Jó. Ele vai até dizer algo para o inimigo, realmente provocar o inimigo. Vamos lá. Então ele diz assim: de onde você veio? Satanás então responde ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Versículo 8: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó, ou seja, esteve já em derredor dele. Presta atenção. Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Versículo 9: será que, aí então, veja o que responde o inimigo: será que Jó realmente não tem razões para temer a Deus? Versículo 10: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Versículo 11: mas estenda a tua mão e fere a ele, fere a tudo que ele tem, e com certeza te digo, ele vai te amaldiçoar a tua face. Versículo 12: então disse o Senhor a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está agora nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Ele foi lá só para isso, né? Só foi lá para fazer o que ele está acostumado a fazer, acusar. Preste atenção, amados. Se tem alguém que você pode chamar de amigo aqui na terra, é Jesus Cristo. Esse aqui é a verdade, esse é teu amigo. Isso aqui, ó, segue ele fielmente, porque ele nunca, jamais vai te deixar na mão. Agora o inimigo se faz de amigo. Como ele se faz de amigo? Apresentando manjares, coisas do mundo. E aí você se torna amigo do mundo. Imediatamente a própria Escritura Sagrada, no Novo Testamento, diz que você se torna inimigo de Deus. Aquele que pensa estar em amizade com o mundo está se tornando meu inimigo, diz o Senhor nas Novas Escrituras. Mas vamos lá. Então, quando o diabo conseguiu a legalidade, que ele foi buscar isso, ele foi lá para isso. Foi lá que ele não podia tocar em Jó. Então ele foi buscar a legalidade. Aqui está a prova bíblica de que o inimigo não pode agir sem a legalidade divina. E agora vamos saber aqui como ele também não pode agir de forma alguma sem a legalidade dos homens. Só que antes eu vou a uma outra prova bíblica de uma ação do inimigo, né, em que Jesus revela a Pedro, né, que o diabo pediu para se andar com os discípulos. Eu vou convidar você lá no Novo Testamento. Olha aqui, ó, mais uma vez o diabo pedindo legalidade. Ó. Aprendam isso. Não, o inimigo não pode agir sem legalidade. Por isso que você tem que ligar esse ensinamento hoje com aquela passagem bíblica do Velho Testamento que diz que não há de forma alguma maldição sem causa. Porque em algum momento foi dada uma legalidade. Preste atenção. Vamos lá. Lucas está no culto de libertação, irmãos? Amém. E como é que você liberta? Conhecendo a verdade. Verdade. Vamos então à verdade.
Outra prova bíblica de que o mundo espiritual não pode, mas de forma alguma, agir sem legalidade, quer seja de Deus, daqui a pouco eu falo sobre a legalidade dos homens, é essa passagem que Jesus então revela a Pedro. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas, versículos 31 e 32. Está escrito assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, ou seja, pediu permissão para vos peneirar como trigo. Algumas traduções falam para se andar com vocês. Eu, porém, roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, então, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Diga para o teu irmão do lado: nem todos que andam com Jesus estão convertidos. Prestou atenção nisso aí, amados? Já estava andando com Jesus aqui um bom tempo, Pedro e os outros. Jesus está falando para Pedro: Simão, Simão, aqui é o nome dele, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, ou seja, pediu permissão para vos cirandar, para peneirar com vocês como trigo. Eu, porém, roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pois tu, quando se converter, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Eu creio que os irmãos já entenderam, sim, da parte da legalidade divina. Você viu que o inimigo precisa de uma legalidade, no mínimo, do homem, mas ele precisa da legalidade de Deus. Então, uma das formas que o inimigo age é pela legalidade que o próprio Deus dá para um propósito. Você vê que não tinha nenhum interesse de deixar o inimigo tocar em Pedro ou nos discípulos. Então, o que Jesus fez? Intercedeu junto ao Pai. O Pai não deixa tocar no Pedro, não. Diga amém? Tá? Já lá com Jó, porque é uma acusação. O diabo vai diante de Deus, acusa você de um monte de coisa, amado. Então, se Deus vê que no mundo espiritual é preciso fazer uma nova prova daquele servo, ele vai permitir, ele vai dar legalidade ao inimigo, mas não toque em Jó. Percebeu, amados? Então eu quero crer que os irmãos já entenderam oficialmente que existe uma legalidade espiritual vindo da parte de Deus, é óbvio, né? Isso é mais fácil de entender. Vamos agora entender a outra parte, a legalidade que os homens sim podem dar ao inimigo, para agir tanto na própria vida como em vida de terceiros. Amados, então precisamos ter conhecimento para poder não cair em ciladas, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ver as provas bíblicas que existe legalidade dada por homens. Eu convido meus irmãos a ir na carta de Paulo aos Efésios, ou simplesmente Efésios, capítulo número 4. Carta aos Efésios, ou simplesmente Efésios, capítulo 4. Vá no versículo 27, por gentileza, e veja o que está escrito lá. Encontrar? Amém. Não deis lugar ao diabo. Percebeu? Não deis lugar ao diabo. Olha aí, uma prova bíblica que existe uma chance enorme do inimigo agir pela própria legalidade do homem. Meu Deus. Mas como é que uma pessoa pode dar legalidade para esse espírito imundo agir, pastor? Como é que pode? Nós não podemos nos esquecer, amado, que estamos num mundo que a própria palavra de Deus revela. Um mundo que já é totalmente dominado pelo maligno, ou seja, o mundo inteiro jaz no maligno. Então, para ele agir no terreno dele é a coisa mais fácil do mundo. E não podemos esquecer que a palavra de Deus revela que ele é a mais sagaz e mais astuta de todas as criaturas criadas por Deus. E ele tem uma outra vantagem: ele é espírito e você está na carne. Então é complicado. E por ser dominado este mundo pelo maligno, é que temos que vigiar o tempo todo em espírito. Afinal, esse maldito fica o tempo todo em derredor, procurando uma brechinha, uma legalidade para destruir, para matar, para roubar, para agir. E nós damos essa legalidade quando abrimos portas, ou quando damos brechas. Como que nós fazemos isso? A pergunta foi: como é que nós damos essa legalidade a um espírito imundo desse aí? Vamos lá, algumas coisas que Deus falou. As coisas que os seus olhos veem, quer seja em TV ou internet, são legalidades que você está dando ao diabo. Coisas que você vê, ou em TV ou internet, ou em qualquer lugar que você vê que põe o olho, eu não devia colocar.
Ali você está dando permissão, você está abrindo uma porta, uma brecha para o inimigo entrar. Coisas que ouvimos, irmãos, coisas que você ouve. Fica botando tua rádio, fica botando tua TV ali, coisas seculares o tempo todo, jogando para dentro da tua casa coisas do mundo, que de forma encoberta está entrando e dominando a sua casa. Então, coisas que você ouve no mundo secular, como músicas mundanas, por exemplo, tudo isso são legalidades. E outras legalidades que nós damos através de atitudes, de ações nossas, desonestas, desleais, como roubar o próprio Senhor. E essa é uma das legalidades que dá para o inimigo lá na frente falar assim: olha, o senhor fala, só que ele te rouba o tempo todo. Amados. Palavras torpes. A boca é um outro meio do inimigo contra a brecha. Palavras torpes. Que palavra torpe? Imundas, desonestas, garcejos, fora da palavra, zombarias, escárnios, palavras torpes. E o que mais acontece para a ação da legalidade do inimigo nas vidas é agir ou falar em momento de ira, agir na hora da ira. Meu Deus do céu. Isso tudo nos é alertado nas Santas Escrituras. Eu vou convidar você a voltar em Efésios, lá no capítulo 4, e você refletir comigo no versículo 17 ao 32. Está disposto a ouvir a palavra? Vamos lá. Aqui vai fechar toda essa mensagem, amados. Aqui nós vamos concluir. Você quer saber como é que dá legalidade? Já acabei de falar. Vou repetir aqui. Você, pelo que você vê, aonde você coloca os teus olhos, eu dei alguns exemplos: TV, internet, academias, homens, mulheres, então eu não posso olhar para mais nada. Você que sabe, pode. Tudo é lícito. Agora, você não esqueça que você vai plantar e vai colher. O plantar, você pode fazer o que você quiser, só que a colheita vai ser obrigatória. Então, eu falei há pouco, quais são os meios que o homem pode dar legalidade? Pelo Espírito Santo, estou me dizendo: olhar, seus olhos colocados em coisas que não deveria estar, quer seja na TV, na internet, ou onde você está, ouvir coisas do mundo secular que pode ter e tem. Pode ser certeza que não, porque a maioria das coisas que estão no mundo, elas têm coisas subentendidas atrás, que agem para justamente tomar sua fé. Tá? Então tem pessoas que falam: não tem nada não, ouvir música do mundo. Tá? Nós damos legalidade então com atitudes, ações, principalmente na hora de conversas com pessoas do mundo, onde saem palavras torpes, desonestas, imundas, zombarias, gracejos, como eu marquei aqui pelo Espírito Santo, e atitude horrível, deslealdade, enganar de alguém através de deslealdade. E o que é pior, roubar até na obra do Senhor. Essas pessoas não gostam de ouvir isso não. Mas vamos lá. A palavra de Deus vai ensinar então. Está tudo lá alertado nas Santas Escrituras. Efésios capítulo 4, versículo 17 a seguir. Vamos lá? Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto. Estou no versículo 17, tá? Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios. Quem que é gentil? Aquele que ainda não conhece a palavra de Deus. Não vivam como ignorantes, como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade. Sensibilidade é o Espírito Santo, não tem de forma alguma. Eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, quanto à antiga maneira de viver.
vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e ao revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, de toda indignação e ira, de gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Aí, Efésios 4, 17 ao 32, tudo escrito aí, ó. Como é que você não dá legalidade, como é que você não dá permissão para o inimigo agir na tua vida? Ah, pastor, assim é difícil. Quem é que te disse que vai ser fácil? Quem te contou essa mentira? Onde você foi que pregaram isso para você? O meu mestre, o autor dessas escrituras, que é o Santo Espírito, deixou claro que Jesus é porta. Esse, se manter para andar com Jesus é difícil. Poucos acertam se entrar por essa porta. Poucos se acertam, porque procuram portas largas, porta da condenação eterna, da morte eterna, porque a porta da vida é estreita, é apertada, é difícil. Por isso esforçai-vos por entrar por esta porta. E Jesus disse: eu sou a porta. Diga amém? Devemos vigiar. Qual é a conclusão dessa mensagem? Devemos vigiar e orar o tempo todo em espírito, e fecharmos todas as brechas que poderão dar aquilo que o inimigo tanto ao derredor fica procurando: a oportunidade, através de uma legalidade. A legalidade da ação dele, é isso que ele tanto procura, por isso que ele fica em derredor, e não pode furar o bloqueio. Porque quando você dá uma legalidade, sabe o que o anjo que está ao redor faz? Assim, ele sai, porque você deu a legalidade do próprio inimigo vir, ou Deus deu. Se Deus der, já sai de imediato. O inimigo entra naquilo que Deus permitiu. Agora você vai dar legalidade de acordo com o que você expressar. Quer ver? Quer ver uma mãe amaldiçoar um filho? Na hora da ira: moleque, você não toma jeito não, você não vai dar nada na vida. Acabou de amaldiçoar o filho sem saber. Está assim de mães, está assim de pais, que hoje estão colhendo o que plantaram, porque a boca foi usada para amaldiçoar. Sabe outro momento que você dá legalidade para amaldiçoar a vida de alguém? Não precisa nem ser o teu. Quando você se ajunta com escarnecedores, com fofoqueiros, quando começa aquela conversa: vem cá, está sabendo? Olha, não quero nem saber, quero orar. Qual que é a causa? Você vai orar comigo? Podemos orar? Não, eu ia te contar uma coisa aqui que, não, se for para contar algo só e nós não orarmos, é melhor que você nem me conte, que eu não quero ser cúmplice. Amados, é isso que tem que ser feito. Vai confiar no teu amigo, na tua amiga, você vai ver como você vai parar com aquele que não é teu amigo de coisa nenhuma, é o inimigo eterno da tua alma, e só tem um prazer em matar, roubar e destruir. Amigo? Amados. Então está aqui, ó: ireis, mas não pequeis. Há muitas brechas que é dada para o inimigo atuar. E hoje, em nome de Jesus, vamos encerrar esse culto daqui a pouquinho.
Antes de encerrar, vamos fazer uma oração, porque muitas legalidades você deu sem você saber. Então, se você veio à tua memória alguma coisa agora, irmão, irmã, em nome de Jesus, fecha as brechas. Assim como você deu abertura, você pode expulsar agora. Você crê nisso? Porque Jesus disse: eis que vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Ou seja, sempre falamos isso, mas hoje Deus trouxe prova bíblica. O inimigo de forma alguma pode agir se não for por legalidade, quer seja divina ou no próprio homem. Está aí. Conhecereis a verdade vos libertará. Encerramos aqui essa mensagem para a reflexão da igreja. E deixamos um tema para que você, amanhã depois, venha sempre com canetinha lá, para você anotar. Então, fica de olho no Facebook da igreja amanhã, anota esse tema, ou no YouTube daqui uns dias, que o servo de Deus, o diácono Edson Andrade, vai preparar, vai editar, e vai colocar no canal do YouTube com o tema, que é justamente o tema, fechando as brechas. Anota esse tema. Aí você pode procurar o culto da Igreja Mão de Deus, cujo tema é fechando as brechas. Aí você ouça, reflita, medite, e o que é mais importante, ouça e pratique. Diga amém? Eu quero encerrar então esse culto, pedindo que você reflita sobre tudo isso, e pedindo que você se coloque em nome de Jesus em pé. Lembrando que a palavra de Deus ligada a essa mensagem é Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. O que Deus permitir para ele agir, pode ser certeza que é para a edificação da sua fé. Nem sempre vai ser agradável para a tua carne, mas pode certeza, veio do Pai, em tudo dou graças. Amém? Agora cuidado, tem coisas que nós vamos depois falar: por que Deus fez isso? Porque eu fiz. Não, você deu legalidade, você abriu essa porta. Amém? Adão, porque você está. Quem foi que falou que vocês estão nus, Adão? Você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Você desobedeceu a minha voz? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Começou aqui, né? E esse é o espírito hoje nos crentes. Erram e querem arrumar sempre alguém para culpar. Não, é melhor você não dar lugar. Não deis lugar ao diabo. Fecha todas as brechas. Se você recebe essa palavra, fale com Deus agora. Diga: Senhor Deus, eis-me aqui, aprendendo da tua palavra, conhecendo o Senhor, como o Senhor quer ser conhecido, e discernindo o mundo espiritual, aquele que meus olhos não podem ver, mas o Senhor pode me revelar. Pois a tua palavra disse que o Senhor revelaria coisas grandes e ocultas, que ainda nós nem sabíamos. Eis-nos aqui aprendendo da tua palavra. Aquele que recebe, diga: eu recebo essa palavra, eu tomo posse dela e peço ajuda. Me ajude, Senhor. Eu preciso de ajuda para poder viver a tua palavra. Diga amém? Isso não é vergonhoso, não, amados. Não é vergonhoso pedir ajuda, não. Você não tem sozinho, você não tem força, você não tem capacidade disso aí. Peça para Deus. Não tente resolver sozinho. Todos que tentaram resolver sozinhos e ficaram assim: então, pastor, eu não te falei porque achei que ia te incomodar. E agora, ô diacho, e agora? E agora você não está me incomodando mais na cabeceira que você fez? Você não está me incomodando muito mais? Agora não causou um problema impossível de resolver? Oh, meu Deus do céu! O pastor é para ser incomodado, amados. A oração é para ser feita. Deus está aguardando, está com ouvido atento a toda a oração que é feita, a todo clamor. Os olhos dele não estão cegos, as mãos dele não estão encolhidas, o ouvido dele não está surdo. Diga amém? Então feche as brechas, feche as brechas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu vou só até aqui, Senhor. Peço que o Senhor testifique no coração dos meus irmãos esta verdade, e que teu Espírito, em nome de Jesus, possa, Senhor, agir conforme teus propósitos na mente de cada um. Eu declaro quebrado toda a maldição de quem deseja ser quebrada essa maldição, e o teu nome glorificado, em nome de Jesus. Todos que querem fechar as brechas, mas anular toda a legalidade que deu, diga com toda a autoridade: diz: Senhor, em nome de Jesus, farei uma oração, e sei que ela vai ficar registrada, pois ela sai do fundo da minha alma, pois aprendi a verdade. Por isso que eu anulo toda a legalidade que eu permiti
Dei ao inimigo para agir em minha vida, em qualquer área da minha vida, consciente ou inconscientemente. Eu paraliso, anulo e cancelo toda a legalidade, em nome de Jesus. Diga amém? Liga suas mãos aos céus e fala: Senhor, preciso da tua unção. Derrama a tua unção sobre essas mãos, pois eu vou guerrear agora, Senhor. E eu preciso da tua unção em nome de Jesus. Você que está com as mãos erguidas, creia que a unção vem do altar de Deus agora. O poder de Deus vem a você, se você crer. Por isso que eu peço, Senhor, derrama a unção do teu Espírito sobre cada mão levantada, e aonde o Senhor encontrou a fé. Pois vamos agora impor as mãos e lutar contra forças malignas. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, embora muitos ainda insistem em lutar. Mas a tua palavra é fiel e verdadeira, que diz que nós devemos nos revestir toda a armadura do Senhor para poder resistir o dia mal. E a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Por isso que eu peço que a tua unção venha, Senhor. Pois essa arma nós não temos aqui na terra, e as suas armas não falham, Senhor. Venha que venha a tua unção sobre todos que estão clamando em nome de Jesus. Está clamando a unção de Deus? Então, se você recebe essa unção, coloque sobre a tua cabeça, não tire, feche teus olhos, e agora para de falar mansinho agora, você vai falar bravo. Você vai entrar diretamente, vai arrombar a porta do inferno. As portas do inferno não podem prevalecer, amado. Arromba mesmo. Vá com os pezão lá, de repente as portas do inferno, e diga agora, em nome de Jesus, eu ordeno que todo mal saia da minha vida agora, de todas as áreas da minha vida. Eu paraliso e anulo toda ação maligna, qualquer seta, tudo que ele enviou contra mim não vai prevalecer. Eu ordeno agora, saia antes que o fogo de Deus te queime. Saia agora antes que o fogo de Deus te queime, porque você pode ser queimado e será antes do tempo determinado por Deus. Porque agora eu estou legalizando, declarando que você vai perder se você não sair. Sai agora, enquanto pode. Sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus. Continua com a mão aí. Diga: Senhor, minhas mãos estão com o seu poder. Se o inimigo insistiu em ficar, ou deixou qualquer seta, alguma bagagem, em qualquer área da minha vida, manda fogo agora, Pai. Eu te peço, queima esse mal, em nome de Jesus. Diga amém? Aleluia, que assim seja. Com essas mãos ungidas, pode aplaudir a ele, toda a glória, toda a honra, todo o passado. Eu convido meus irmãos que vão iniciar a campanha, os que estão no meio dela, ou até terminando, tanto aqui no presencial quanto na live, ou no canal do Facebook, do YouTube, se colocar em pé, para nós fazermos uma oração sobre a sua campanha. Todos se colocam em pé, os que estão fazendo a campanha, ou iniciando, ou terminando, ou no meio dela. Se você é a primeira vez que você pegou, o primeiro dia não preencheu ainda que está aqui no presencial, não se preocupe, ore e apresente agora em oração. Chega em casa, você com toda a reverência, vai lá no cantinho particular com Deus, preenche em oração, e com certeza Deus verá, já sabe do teu coração e sabe a fé que você tem e vai registrar o seu pedido, tá bom? Não está preenchido, não tem problema, mas não esquece de acompanhar. E não se esqueça que não pode fazer mais de uma causa numa folha. Se você tem 2 ou 3 causas, pegue 2 ou 3 folhas. Amém? E os que estão através da rede social, ao receber pelo PDF ou pelo e-mail a folha, você vai imprimir quantas você quiser, mas não pode de forma alguma colocar mais de uma causa em uma folha. Pode fazer simultaneamente quantas campanhas você quiser, mas nunca numa mesma folha, tá bom? É uma instrução do Senhor a respeito do que você tem que responder depois numa agendinha ali, no acompanhamento dos cursos que você está, sobre a tua campanha. Então dá para colocar campanhas ali numa folha só, tá bom? Em nome de Jesus. Os que estão no meio dela, os que estão iniciando e os que estão terminando a campanha, digam ao Senhor: Senhor Deus, eis-me aqui na tua presença, confiando em ti, Senhor, e tomando posse da minha vitória. Sei que o Senhor é fiel e conhece o meu deitar e o meu levantar, até os meus pensamentos antes de virem à minha mente. O Senhor já o sabe. E o Senhor sabe que eu tenho a fé, a convicção e a certeza de que se eu pedir e não duvidar, eu receberei a vitória. Por isso que eu coloco diante do Senhor essa causa e tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. Fez essa oração? Tomou posse? Eu concordo com a sua bênção, com a sua vitória, em nome do Senhor Jesus. Diga amém? A oferta maior é o nome do louvor. Glória a Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és Senhor de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Como oferta maior, entrego meu coração, e tudo que dediquei no meu
presencial aqui na UNA, no caso de Pilatos, ou quer seja, Senhor, através da via bancária, do PIX ou do depósito ou transferência bancária. Todos estão debaixo da tua graça, Senhor. E eu tenho certeza, Senhor, porque tu és fiel e verdadeiro. Jamais faltará aquele que é fiel a ti. Jamais, Senhor, deixará de honrar a tua palavra. Em nome de Jesus, multiplica mesmo, Senhor, na vida dos teus filhos que são fiéis e honram a tua palavra. Mostra a tua glória mesmo, Senhor. Que haja diferença entre aqueles que te honram com aqueles que não te honram. Em nome de Jesus. E o que eles depositaram, o que eles fizeram, quer seja por gesto de devolução, ou oferta, ou semente, ou empreendimento, ou investimento, está tudo consagrado para ser a bênção para eles também e bênção para a tua obra multiplicada. A prosperidade para eles, pois é o Senhor que multiplica a semeadura deles. Então multiplica mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Além de ser bênção para eles, será para a tua obra e para aqueles que o Senhor separou para dela depender neste lugar, em nome de Jesus. Digo amém? Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele. O que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Spot da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana.
cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você, no anexo, um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.